Amados, quero cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu gostaria de, nesse final de noite, trazer uma reflexão que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho amado Timóteo, seu filho na fé e cooperador do Evangelho, juntamente com Paulo. Ele escreve a sua primeira carta a Timóteo no capítulo de número 2, a partir do verso 9, ele diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O texto, nós temos que ver o contexto. Paulo ele estava escrevendo e fazendo algumas admoestações a Timóteo para que ele admoestasse a igreja que, na verdade, essas igrejas não tinham títulos ou placas, elas funcionavam assim de modo precário, vamos dizer assim, no início da igreja, elas funcionavam nas residências, nas casas, muitas das vezes clandestinamente. Então, Paulo, ele notou que as pessoas estavam extrapolando na maneira de conviver. As mulheres recém-convertidas, elas estavam copiando ou sendo influenciadas pela cultura greco-romana. E a cultura greco-romana, eles valorizavam muito as mulheres que tinham posses, elas valorizavam muito as vestes extravagantes, suntuosas, altos penteados, altamente elaborados, né? Além dos muitos ornamentos como ouro, pérolas. Então, demonstrando com isso, elas queriam demonstrar com isso riqueza, poder. Então, Paulo ele vai destrinchando, vai trazendo, né, esse assunto à tona, porque ele notou que aquelas mulheres que tinham posses, elas estavam com esse comportamento diminuindo e até tornando inferior, ou causando um problema para as pessoas, as mulheres que não tinham posses, que não podiam usar roupas extravagantes, suntuosas, penteados caros, trabalhados, né? Não podiam usar pérolas. Então Paulo, ele chega trazendo aqui para Timóteo uma forma de corrigir esses assuntos, mostrando que, na verdade, essas mulheres recém-convertidas, elas estavam vivendo sua vida de maneira superficial, né? Então, Paulo aqui também não está condenando o cuidado, né? O zelo com a aparência. Paulo não está condenando também. Eu quero que vocês entendam que Paulo não está condenando o zelo e o cuidado com a aparência. Paulo, ele justamente está regulando esses comportamentos. E ele diz como deve ser, que as mulheres, diz aqui, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E ele fala, no versículo 9, duas palavras que me chamou a atenção: pudor e modéstia. Que elas devem se vestir com pudor e modéstia. Eu fui pesquisar, eu fui olhar no dicionário o que significa pudor. Então, pudor é um sentimento de vergonha. É o pudor que impede com que as pessoas elas mostrem certas partes do seu corpo, ela deixe exposta certas partes do corpo. É o pudor que impede. Então, pudor é um sentimento de vergonha. E o que é modéstia? Modéstia é a ausência de vaidade em relação ao seu próprio valor. Então, Deus ele não está preocupado com o seu título acadêmico. Deus não está preocupado com os anéis que você possui de formatura, os diplomas que você possui, ou os cargos que você tem. Deus ele está preocupado, sim, na verdade, como você se comporta, se põe diante dele, influenciando de forma positiva as outras mulheres.
Então, nós vemos aqui que essa modéstia faz com que você não se sinta vaidoso pela sua posição social, pelo seu cargo, principalmente as mulheres. Paulo fala essas palavras aqui para as mulheres. Então, quando ele diz que a mulher deve se vestir com pudor e modéstia, que ela não fique vaidosa por isso, porque essa vaidade e essa falta de decoro, de mostrar as partes do corpo, estava causando problemas através de seus vestidos suntuosos, extravagantes, estava causando problema para aquelas mulheres que faziam profissão de servir a Deus, mas que não tinham as mesmas posses, as mesmas condições financeiras. Então, nós temos que aprender, né? Paulo, ele corrige esses pormenores e manda a carta a Timóteo para mostrar a verdadeira maneira de se viver a vida cristã. Hoje há uma celeuma nas nossas igrejas, onde as pessoas se tornam até estilistas. Cobram isso, cobram aquilo, não pode isso, não pode aquilo, quando na verdade é só mostrar a primeira carta de Paulo a Timóteo. E a tônica disso aí é pudor e modéstia. Então você, nessa noite, faz uma autoanálise e verifica se você está se vestindo, se comportando com pudor, né? Que é na verdade o sentimento de vergonha, de expor o seu corpo, e com modéstia, ausência de vaidade. Então fica a dica para você, que quando nós devemos mostrar a palavra ao povo, nós devemos mostrar a palavra. Nós não podemos tocar nas pessoas. Quem toca as pessoas é a palavra de Deus, porque a palavra ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela penetra a divisão das juntas e medulas e é apta para discernir o pensamento e intenção daquele com que se deve tratar. Então fica a dica para você, tenhamos uma noite agradável na presença do Senhor e que Deus nos abençoe.